Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, trazendo para você hoje mais um conteúdo exclusivo desse canal. E hoje nós vamos receber mais uma convidada muito especial para trazer para a gente um monte de coisas que vocês nem imaginam que existe, tá? Antes disso, vou falar um pouquinho sobre a doutora que vai vir aqui, doutora Graziela Belmiro da Silva, que é doutora em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fez também um doutorado sanduíche na Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, financiado pelo projeto de internacionalização do curso superior da CAPES, o PRINT, tá? Ela também é mestre em Geofísica Espacial, fez licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, é licenciada pelo Centro Universitário. Olha, ela é formada em matemática e em física, gente, pelo Centro Universitário, depois Leonardo da Vinci. Ela desenvolveu pesquisa na área de geofísica espacial, com interesse em geomagnetismo e na física dos cinturões de radiação. Ela foi pesquisadora bolsista na divisão de clima espacial no INPE, atuando em pesquisa sobre variações geomagnéticas registradas em solo da rede brasileira Embrace. Então, olha aí, mais uma pessoa trabalhando aí com clima espacial e os seus impactos na corrente induzida no solo. Tudo aquilo que vocês ficam, às vezes, perguntando aqui no canal sobre tempestade solar e como ela afeta a vida, vamos perguntar para a Graziela, aproveitar para perguntar para ela aqui, tá? E também, após isso, além disso, ela possui experiência com análise do conjunto de campos eletromagnéticos, de fluxo de elétrons energéticos, e observados pela constelação de satélites da Van Allen Probes, da GOES, todos aqueles satélites que a gente vem falando aqui no canal. E ela também trabalha com simulações numéricas do cinturão de radiação externo, utilizando um método chamado Crank-Nicolson para soluções de diferenças finitas e modelagem do campo geomagnético. E entrevistar alguém com o perfil da Graziela aqui no meu canal é simplesmente um prazer enorme para mim. Então, vem para o canal, vem aqui para o palco comigo, Grazi, seja bem-vinda ao canal Mais Que Raios. Eu estou muito feliz por receber você aqui. Já te admirava antes e agora você é uma profissional toda independente. E eu estou muito feliz de ter você aqui. E eu queria começar Conta como é que você veio parar aqui, né? Nessa área toda aí, que eu te conheci no Oi, INPE, gente. é o física espacial, né? Tudo bem? É um prazer estar aqui com a Cláudia no canal Mais Que Raios, que eu gosto bastante. Bom, é muita coisa, né? Eu Gente, estou ela é muito formada feliz. em matemática e física. Você É, tem matemática e física. Essa mulher, né? isso aí são sonhos, né, que eu tive lá quando eu era criança ainda. Por exemplo, eu defini que eu queria fazer matemática com 14 anos de idade, né? Claro que é uma construção, né? É a matéria que eu gostava na escola, mas eu sempre gostei muito de ciências em geral. Sempre estava observando estrela. Eu lembro quando, acho que em 2004, a primeira vez que eu ouvi falar que Marte ia ficar visível a olho nu, né? Aí eu gostava desses temas, de eclipse. Quando tinha eclipse eu queria ver eclipse lunar, eclipse solar. Teve uma vez que eu fiquei triste pra caramba, porque teve um eclipse solar e ficou nublado, não dava para ver. Então esses temas sempre me chamaram muita atenção. Lia muita revista científica, aquela época que as revistas científicas bombavam. Super interessante, Galileu. Depois mais velho um pouquinho, né, conhecendo um pouco mais de texto científico, eu já fui para, acho que a Scientific American, gostava demais, comprava essas revistas. Era uma época que a gente lia mais, né, então isso era o meu meio, assim. Eu estudava e sempre fora da escola estava assim, como é que eu explico? Estava sempre em contato com leitura, então, mas eram sonhos que eu tive, assim, sabe, de ter uma formação nessas áreas, e foi um período que
a matemática veio primeiro, né, para mim, na formação. É um período que a gente já começou a ter mais acesso à educação pública. Então, eu sou de Minas, né? Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou de Minas, tenho 32 anos, do interior de Minas, interiorzão mesmo, então eu Ó, a tive que Minas chegando, né? quebrar, Minas de pão de queijo. é, pois é, quebrei barreiras mesmo para Quebrou poder mesmo. sair de um lugar simples, né, de uma família bem humilde, para ir desmembrando aí até chegar no INPE, hoje na Petrobras, trabalho na Petrobras. Que orgulho, hein? Então, é muita coisa, mas são sonhos que hoje muitos deles se tornaram realidade. E aí eu, nesse caminho de estudar, por exemplo, a matemática, só para ter um exemplo, as coisas não aconteceram do nada, né? Igual eu falei, com 14 anos eu já tinha noção que eu queria ter uma formação em matemática. E por quê? Né? Eu achava interessante a matéria, tinha notas até boas, né? Então isso é importante para a meninada que está assistindo, vai se descobrindo, vai vendo em que ser bom e aperfeiçoa, não fica parado fazendo só o que o professor está pedindo, não. Vai além, vai além. Se você gosta de biologia, vai além de biologia. Se você gosta de sociologia, um tema que geralmente as pessoas não estão muito abertas, vai a Não fundo. valorizam, né? E aí eu fiz isso com a matemática, falei, eu vou estudar mais. Eu gostava. Mas a divulgação científica ela é muito importante, porque quando eu decidi fazer matemática, foi após assistir aquele filme Uma Mente Brilhante. Que eu falei, cara, a história desse cara é muito interessante, que é o John Nash, né, um Sim, matemático. olha só. Eu não lembro de qual país que ele é, mas não sei se é Estados Unidos, mas enfim, tem um filme Uma Mente Brilhante, quem Sim. gosta de matemática, assista. É muito bom o filme. Ele foi um grande matemático, atuou na área de economia, né? Então, eu assisti o filme e falei, é isso que eu quero, vou fazer matemática. E aí, no meio do caminho, eu tive vários incentivos. Eu comecei a estudar muito matemática, muito, muito mesmo. Estudava em bibliotecas, né? Na época que a gente ia para a biblioteca. Depois da escola, eu ficava um tempo lá, estudando, ficava com os colegas. Era muito interessante essa época para mim. E outra coisa que eu recordo aqui, que também foi interessante para eu ir para matemática, é que eu tinha um amigo, né? Ele chama Wesley, um cara muito legal lá na minha cidade, e ele também era apaixonado por matemática. Então a gente ia para a escola e ficava horas conversando sobre matemática, a gente resolvia desafios juntos. Que legal, hein? Eu pegava desafio assim, ó, vamos tentar fazer esse, e aí a gente tinha uma amizade muito legal. E a coisa foi se espalhando. Eu comecei a dar aula particular de matemática na minha cidade, né? E percebi que aquilo podia se tornar uma profissão, não só uma paixão, mas uma profissão. E aí foi assim que eu fiz a matemática. Na época não tinha Olimpíadas que nem tem hoje, né? Porque eu acho que a Não, Olimpíadas ela dá um incentivo até para essa conexão que você teve com esse seu colega para vocês estudarem. Hoje em dia, quem participa de Olimpíadas, às vezes eles se conhecem na Olimpíada como apaixonados por algum tema e vão desenvolvendo isso, né? não, o mais interessante é que as Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, elas começam em 2005 e eu estava bem numa fase, eu estava com essa fase aí de 14 anos procurando matemática para lá e para cá, ganhei umas menções honrosas, assim, meu colega esse que eu acho, ele acabou fazendo matemática, tá? Eu não sei o que ele está fazendo hoje da vida, mas ele é muito bom de matemática. E ele ganhou medalha de ouro, então, cara, hoje a gente tem muito incentivo, né, para quem quer ir para essas áreas. Tem Olimpíada de astronomia, Olimpíada de química, Olimpíada de matemática. Tem. Então, galera, esforcem aí na escola e participem.
né? Quem tem vontade, eu acho que é um começo, assim, para você se situar, conhecer pessoas, igual a Cláudia falou. E se você não tem um professor que. Porque às vezes tem escolas, sabe o que acontece, Grazi? Tem escolas que não aderem às Olimpíadas. Então, às vezes, porque precisa de um professor dentro da escola para conduzir a Olimpíada, né? Mas daí, gente, quando vocês encontrarem uma situação disso, que você tem interesse e o professor da sua escola não tem, conversa com a direção e pede para agregar vocês em uma escola vizinha, que às vezes tem um outro professor de outra escola da mesma região que está conduzindo a Olimpíada e pode fazer isso acontecer. Então, não tenta encontrar que tem caminho, tá? Tem gente. E se tiver dúvida, manda dúvida aqui pra gente. Com certeza. Aí o que acontece? Então, terminei o ensino médio. Aí eu passei em administração na minha cidade, passei até bem, mas é aquela questão, né? Na época eu era de uma família humilde, tinha que trabalhar para ajudar minha família e acabou que eu optei por continuar trabalhando e deixar a faculdade um pouco para frente, assim, porque era particular e tudo. Então na época eu falei, não, prefiro trabalhar, ajudar minha família e depois eu tento alguma federal, que aí eu não tenho que pagar, né? Uhum. E foi o que aconteceu. Um belo dia eu estava no trabalho, aí fui resolver alguma coisa na escola ao lado, aí passei perto de uma como é que era o local? Um supermercado. Aí tinha uma plaquinha lá falando, olha, temos vagas para o curso de matemática lá em Formiga, que eu sou de Oliveira, Minas Gerais, né? E aí vi o anúncio do curso de matemática do Instituto Federal, lá de Formiga, em Minas também. A cidade de Formiga fica a 2 horas de viagem de Oliveira até Formiga, né? Então, eu fiz um cálculo rápido. Eu falei, olha, é federal, de certa forma, eu posso pegar um ônibus e ir para lá, né? Que em princípio eu pensei, eu vou morar na minha cidade mesmo e vou de ônibus para lá. E eu descobri que tinha ônibus que ia diretamente para lá, então eu falei, fechou, eu só preciso sentar e passar nessa prova. Paguei a inscrição, aí eu estudei e tal, e acabei passando. Passei numa posição boa, né, em 4º lugar na época. Fiquei muito feliz e comecei, né. No início, eu não sei se eu continuei no trabalho, eu acho que eu acabei saindo do trabalho, porque a faculdade era noturna, né, e tinha que viajar, eu não ia conseguir sair mais cedo do trabalho. E foi a decisão mais acertada, assim, para fazer matemática, né. Eu lembro das primeiras aulas, eu estava encantada, assim, sabe, a primeira aula, eu lembro até hoje, foi com o professor Márcio Pironel, de filosofia da matemática. Então, você imagina, eu adorava esse tema de filosofia também. E aí ele deu uma aula fantástica, colegas que eu tenho, assim, comigo até hoje, colegas de Formiga, né, que a gente acabou fazendo na faculdade. E foi muito bom, foi um período muito bom, o período da faculdade. Então, eu estudei em Formiga, né? Depois de um tempo, eu acabei mudando para a cidade de Formiga, uma cidade, assim, muito boa mesmo em Minas, para estudar. Vou falar um pouquinho, assim, de bastidores aqui, né? Então, não é porque a gente estuda temas, assim, muito de ciências exatas, que a gente também não diverte, né? Então, divertido, né? Então, o que eu gosto de faculdades em Minas é o seguinte, é que você está em cidades pequenas e cidades muito seguras. Então, você pode sair de madrugada, a faculdade era de noite. Então, às vezes a gente saía, ia passear, ia pro bar mesmo, ia conversar de ciência, assim, não dá, entendeu? Então, fica a dica aí para quem quer fazer uma faculdade num lugar seguro, né? Vai para Minas, cara, que você vai se dar bem e, enfim. eu aproveitei. Na época eu me chamava até de Grazi Balada, porque eu estava em todas. Grazi Balada. Sério. É que você é muito animada, Grazi. Você é muito animada. Você tem.
Mas deu tudo certo. Morei numas repúblicas, eu lembro de ter morado numa república que eram umas 5 meninas embaixo, 5 meninos em cima, a casa enorme, fazíamos churrasco toda semana, mas, gente, a gente estudava, a galera, o pessoal que fazia engenharia, tudo, mas assim, tem que ter uma válvula de escape, né? Você já está longe da Sim. sua família, né? Aí você já faz uns cursos pesados, né? Então tem que ter uma válvula de escape aí, sair, passear, É que curtir, tem mas gente que pensa que é chato, que a gente vai estudar matemática e física, a gente vai ficar assim, sendo uma vida chata. Mas não é, gente. Primeiro que na faculdade a gente tem filosofia, a gente tem didática, a gente tem umas matérias em que a gente aprende além disso. E essas discussões, principalmente as filosóficas, elas são maravilhosas para se fazer na beira de um bar, não é? com E certeza. não tem lugar que a gente aprende mais que sentado num restaurante conversando. Então, a Graça tem toda razão. E República, às vezes tem gente que tem receio de morar em República, e República é muito legal, porque você aprende também a conviver com as pessoas e aprende muito, porque um troca informação com o outro, que às vezes não acontece quando você está sozinho, né? Mais isolado, né? Infelizmente, eu não tenho contato mais com as meninas que eu morei, mas eu imagino que elas devem estar com uma vida muito legal, elas são pessoas muito bacanas. E é uma coisa que, igual a Cláudia está falando, a gente depois tem que, uma vez que você entra para a vida acadêmica e muda de cidade, tem que, vamos supor, depois eu vim fazer a pós no INPE. Então, é normal você acabar tendo que morar numa república, dividir com pessoas, e é bom para o seu crescimento pessoal também. Depois, Bom, mais velha, aí você arruma o seu lugarzinho, né? Mas a vida de estudante não é fácil, a gente tem que pagar aluguel, que às vezes a gente estudante recebendo bolsas que não tem um valor tão alto, então você tem que dividir com pessoas. E foi assim que eu fui me virando aí até viver o momento de agora, né? e como você foi parar na geofísica espacial? Um salto da matemática para a geofísica espacial, que É, é bem grande. Apesar da geofísica espacial englobar o uso, a aplicação da matemática total, o que fez você sair da geofísica e sair da matemática e cair na geofísica espacial? então, o que que acontece, né? Eu estava até vendo os seus vídeos aí, é a física, né? A física, você Danado da tem aula física. de física na faculdade, aí você é mordido Exato. entendeu? Até picado pelo mosquitinho da física. Olha, tem coisas legais acontecendo em outra área, né? Em áreas mais aplicadas. Porque a matemática, você acaba, por exemplo, a matemática na faculdade, né? Eu tive matérias muito boas, tive assim modelagem matemática, matérias de computação, mas tem muita coisa abstrata na matemática. Então eu vi na física uma oportunidade de fazer coisa aplicada, sabe? E aí um dos caminhos em áreas aplicadas da física seria a geofísica. Mas uma outra coisa também que me fez cair assim, de paraquedas, eu preparei bastante para ir para geofísica, né? Mas assim, o que me fez migrar para geofísica foi também um autoconhecimento. Eu percebi que eu falei assim, cara, eu gosto muito de matemática, mas eu quero aplicar os conhecimentos e eu sempre gostei muito de ciências da Terra, aquela coisa que eu falei, eu gostava de olhar para as estrelas, gostava de entender de fenômenos igual eclipse, como é que fala? Eu lembro que, assim, eu na quinta série, eu gostava tanto, as matérias, assim, que eu me lembro, assim, que eu gostava, além de matemática, era ciências, né? Eu gostava de geografia, porque falava muito de coisas da Terra, vulcões, e eu lembro que na quinta série, meu caderno era cheio de vulcões. Eu desenhava vulcões, assim, no caderno, eu gostava tanto já era o bichinho também A da geofísica, né? experiência de química é aquela de construir o vulcão. Sabe aquelas experiências que você faz no final de ano de ciências? Ah, é um Aham. vulcão. É, assim, porque sempre você tem que, você tá num lugar, mas você tem que pensar para frente. E aí, no período da faculdade, aí eu já comecei a pensar, olha, eu acho que eu tenho perfil para ciência,
eu vou tentar o mestrado. E uma coisa também que me ocorreu é que, assim, já dentro, no período da faculdade, eu passei no concurso e fui trabalhar na CEMIG, lá em Minas, né? Uma empresa de energia. E aí lá eu analisava dados, né? Só que eu comecei a perceber que, ao mesmo tempo que eu trabalhava, estava numa boa empresa e ao mesmo tempo fazia a faculdade, eu comecei a perceber, falei assim, cara, eu gosto do meu trabalho, mas eu queria me especializar com mestrado, né? E aí eu comecei a procurar opções e juntei tudo que eu falei até agora, na questão assim, de autoconhecimento, do que eu gostava, de que temas que me motivavam para, assim, recomeçar, né? Aí eu comecei a procurar cursos de pós-graduação em geofísica. Então, a geofísica ela é bem disseminada no Brasil, já há algum tempo, mas ela está localizada em cidades específicas. Então, tem muita coisa no Rio, tem muita coisa em São Paulo. Em Minas mesmo, não tem muita coisa de geofísica. Tem as faculdades de geologia, que aí já seria... Da litosfera, né? da litosfera, já seria uma coisa diferente. E aí, eu falei, olha, eu vou começar a procurar cursos de geofísica. Então, eu achei alguns na USP e tal. Agora, por que o INPE, né? Que eu acabei fazendo a pós-graduação no INPE. Nessa pesquisa que eu fui fazendo de lugares, eu vi a opção do INPE. Achei interessante, é um instituto que me chamou a atenção, porque tinha muitas áreas de pós-graduação. Eu não conhecia muito o INPE, então é muito importante esse trabalho de divulgação sobre o INPE, porque tem muita atividade interessante acontecendo lá, muita oportunidade, a gente conhece gente do mundo inteiro, bons pesquisadores, uma estrutura fantástica. E aí eu encontro em São José um estilo de vida muito parecido com o que eu tinha em Minas, né? Aqui é uma cidade, no momento eu estou em São José, né? E aí São José é uma cidade que não é muito diferente assim do que a gente encontra em Minas na questão de segurança, de você poder sair, passear, de ter um bom lazer. E aí as coisas foram dando certo. Eu me preparei, passei na prova do INPE, porque tem o processo de seleção, né? Tem as épocas certas. Aí vocês ficam de olho aí, quem já está terminando a faculdade, fica de olho. Está aberta nesse momento. A inscrição está aberta nesse momento. Tem o processo de seleção. E é um curso assim que eu super indico, os cursos de geofísica espacial. Então eu entrei no mestrado, aí contei toda essa história para chegar na parte mesmo da geofísica. Vamos lá. Aí eu vim para São José de mala e cuia, aquela coisa, né? Tava lá na casinha com a minha mãe, aí eu já tinha terminado a faculdade em Minas e a minha mãe, por algum motivo, ela saiu de Minas e foi para Santos, uma cidade próxima de Santos, e eu tava lá com a minha mãe em Santos. Aí um belo dia, eu tô lá assistindo um jornal quando chegou um e-mail, até da doutora Virgínia, que era a doutora Virgínia. Falando que eu tinha sido aprovada para o mestrado. Eu fiquei em êxtase, eu falei, caraca, que da hora, vou fazer mestrado. Vim de Malicuia para São José, sem conhecer nada da cidade, sem conhecer ninguém, só veio eu e minha mãe, e minha mãe sempre me acompanhando, né, em tudo, é uma pessoa que até me emociona, ela é uma pessoa muito importante para mim, sempre me apoiou. E, inclusive, eu falo assim que todo esse caminho que eu trilhei tem muito dedo da minha mãe, com certeza, porque ela sempre me fazia ser muito assídua com as coisas, então sempre entregar as coisas fazer as provas, estudar para a prova, ser focada, entendeu? Ser determinada. Minha mãe sempre me ensinou a ser isso e sempre me apoiou nas decisões. E aí ela veio comigo aqui para São José na primeira semana.
Aí eu comecei o curso, fui trabalhar com Padilha, e a doutora Lívia, doutor Padilha e a doutora Lívia, né, com geomagnetismo, né? Acabei dentro da geofísica atuando com a área de geomagnetismo, que são os estudos sobre o campo magnético da Terra, né? De variações no tempo, no espaço, dessas medidas de campo magnético, né? A Terra tem seu próprio campo e nos protege de radiação que vem do Sol, enfim, é uma área muito, muito bonita, muito interessante. E aí eu fui começar o curso, o período do mestrado foi um período, assim, maravilhoso, mesmo, assim, de muito aprendizado, de mudança de paradigma para mim, que estava vindo de uma área bem, às vezes, que chegava a ser muito abstrata, matemática, e para uma área que você aprende sobre ciências da Terra, sobre geofísica. Eu acabei tendo conhecimento da parte de terra sólida, da litosfera, né? E também da parte espacial, né? Que aí depois eu, no doutorado, fui trabalhar com os cinturões de radiação, né? A estadia aqui em São José sempre foi muito gostosa. Uma coisa que eu tenho que contar é que eu sou apaixonada por futebol. E ela joga bem, né? Perdemos jogadores de futebol, por enquanto. Eu ainda acredito que seja por Por que eu enquanto. tô falando do futebol, né? Porque no IMPA eu encontrei um lugar bacana e meninas para jogar futebol. Então, assim, eu falo assim que metade do tempo no meu doutorado, no meu mestrado, eu dedicava para pesquisa e a outra parte para jogar futebol, entendeu? Então, tudo certo, mente assim no lugar, e então foi muito legal, sabe? Tive muito apoio, foi uma pesquisa interessante. Eu estudei na época do mestrado a influência do eletrojato, né, um sistema de corrente na ionosfera, a influência dessas correntes na amplitude de pulsações magnéticas. São registros de ondas eletromagnéticas que se propagam, né, que se propagam na magnetosfera, nas linhas de campo da magnetosfera. E aí tem toda a física por trás, né? Então foi muito interessante de trabalhar com esse tema. Grazi, Defendi. você sabe que o pessoal, eles são muito interessados ultimamente nessa relação entre o campo geomagnético e os efeitos aqui na Terra. E foi exatamente isso que você estudou, né? Como essas oscilações, essa variação que acontece nesse espaço afeta, então, as correntes, ou perturba, de alguma forma, o campo magnético medido em Sol, né? E é uma pergunta que todo mundo sempre fica fazendo, tá? Podemos ver ela, você responde, se você quiser. Mas, assim, estamos correndo risco de ter uma perturbação destruidora que vai acabar com as linhas de transmissão em todos os lugares do mundo e vamos viver um apagão? Vamos lá. Misturam tudo, né? Vamos lá. Vamos lá. Não, isso, o risco a gente está sempre correndo, né? Porque ainda não tem um modelo de previsão exato de quando a gente vai ter uma CME de uma magnitude forte. Eles conseguem até prever, como é que fala? Estruturas Prever mais simples. a ocorrência, mas não se ela vai afetar de verdade, né? Né? A gente tem modelos, eu até trabalhei com modelo MHD, né? Que você tem respostas quando tem uma tempestade no Sol, você consegue aferir até no solo, né? Não só na magnetosfera, mas até no solo também, o tipo de perturbação. Mas, respondendo a sua pergunta, o que acontece? Esses efeitos na Terra, eles dependem da latitude, né? Para você saber qual a potência. Então, os efeitos nas latitudes altas do globo são muito maiores.
os efeitos de correntes induzidas, né? São muito maiores do que aqui nas nossas latitudes. A gente está numa região bem protegida, que é as regiões de baixa latitude. Mas a gente não pode falar que não é afetado, que, por exemplo, o evento de Quebec, uma tempestade muito forte, eu não lembro a intensidade da tempestade, que aconteceu em 89, e aí que ocasionou um apagão lá na região de Quebec, no Canadá. Então você vê que foi numa latitude mais alta, né? Bem alta até, acima dos Estados Unidos. Mas também a gente tem que ver que a tecnologia da estrutura da infraestrutura das linhas de transmissão. Das linhas de transmissão, desculpa. Tem melhorado progressivamente. Então, hoje em dia, eles conseguem mitigar isso mais facilmente. Então, hoje o papel como é que fala? De institutos igual o INPE, a NASA, é mais de informar e informar as condições do meio interplanetário, como é que fala? Apresentar, né? Climatologia, né? Se está vindo uma estrutura, mas eu acho que é isso. Vamos comentar assim, um pouco de clima espacial. Eu acho que hoje, né, dentro do que eu conheço, não conheço tanto da parte de engenharia elétrica, né? Tem pessoas no INPE que trabalham nessa área, então podem falar melhor sobre esses assuntos. Podem falar melhor, né? Mas pelo que eu conheço, primeiro, né, para não assustar as pessoas, aqui no Brasil a gente está numa região extremamente protegida. Naturalmente, né, pela topologia do campo, pelo fato das variações, porque o que acontece essas correntes induzidas são produto de uma variação no campo magnético. E aí depende da magnitude também. As magnitudes das variações magnéticas nas altas latitudes é bem maior, bem mais significativo do que nas baixas latitudes. Porém, a gente tem estudos de GIC, né, que a gente chama de correntes geomagneticamente induzidas nas regiões de baixas latitudes, também para realmente conhecer, porque não depende só da amplitude da variação magnética, depende também da estrutura de condutividade no subsolo, e aí isso como é que fala? É específico de cada local, então tem estudos que estão sendo conduzidos no INPE, brilhantemente, até por uma colega, né, Karen Sarmento, e aí, para a gente conhecer melhor no domínio da nossa região aqui, local, os reais efeitos dessas correntes induzidas, né? Então, eu diria que fiquem tranquilos, né? Mas agora, a gente ainda, o ponto principal de clima espacial a gente não consegue prever ainda, a gente não consegue falar, olha, daqui tantos dias, hoje, ou daqui tantos dias, vai vir uma super CME. Isso aí dentro do que eu conheço. Tá? A gente só tem um modelo, mas ele tem limitações. Então, porque, gente, vocês têm que imaginar que uma coisa vai acontecer no Sol, tem todo o meio interplanetário para chegar até aqui. Mesmo a gente detectando e sabendo que está vindo na nossa direção, vai depender de quando ela chegar à direção do campo magnético, vai depender da intensidade, vai depender se ela vai passar na bordinha, se ela vai passar de ladinho, se ela vai vir inteira. E aí vai depender também de como tá os cinturões, né, de radiação, qual é a população que tem nesse cinturão naquele momento. E aí vão ter outros tipos de ondas que podem acontecer, que já acontecem internamente nesse cinturão e que são mais ou menos excitadas por conta dessa interação com o campo geomagnético. Então tem um monte de fenômenos. Esses fenômenos a gente já conhece alguns, a gente tenta fazer uma previsão, mas não tem como a gente chegar hoje e falar assim, saiu uma CME de lá, vai cair a energia elétrica aqui. Não é assim. E a outra coisa que do ponto que a gente conhece, com essas informações,
as empresas estão, e com as experiências que a gente já teve, as empresas estão se adaptando também. Então, elas vão fazendo correções no sistema de distribuição, elas vão criando alternativas, por exemplo, ter regiões com geradores diferentes, com fontes diferentes, com comutações diferentes, então tudo isso. E é por isso que a Grazi está aí, por isso que a Grazi estudou tudo isso, por quê? Porque todo esse estudo que ela fez vira uma publicação, vira um trabalho que vai para dentro da academia, para dentro do conteúdo científico, que vai ajudar a melhorar as tecnologias que a gente emprega hoje, né? E por falar nisso, você subiu para o cinturão de radiação, igual eu, né? Você foi galgando camadas até chegar no cinturão de radiação. O que você achou de estudar cinturões de radiação? Você estudou, você focou no cinturão de radiação em ondas, o LF. É isso. Eu não escutei agorinha, mas como que eu... O que aconteceu, né? Que eu fui subindo, né? Saí da parte de usar medidas em solo, depois a gente incrementou com dados de satélite, e aí trabalhar com os cinturões, né? Isso aí foi do período que eu saí do mestrado, entrei no doutorado, aí eu continuei trabalhando com a Lívia, com o Padilha também, mas aí a gente pensou num projeto que pudesse usar dados de satélite também, porque eu já tinha trabalhado com dados em solo, né, dados de magnetômetro. Aqui no INPE a gente tem no Embrace, né, redes de instrumentos para fazer as medidas magnéticas, no caso, a rede de magnetômetros. Então, acabei usando essa rede. Usei uma campanha de 1994 também, que teve uma cooperação com o pessoal do Japão, mas trabalhei também bastante com os dados do Embrace, dessa rede brasileira, né? E aí depois a gente sentiu necessidade de trabalhar com dados de satélite também, principalmente para entender daquelas ondas que eu falei, né? Das pulsações. A gente queria também ter registro das pulsações na magnetosfera, né? Porque é onde elas estão acontecendo, né? E depois eu comento mais sobre essas ondas, por que elas são importantes. Mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar com dados da missão Van Allen Probes, que quando eu comecei o doutorado, o mestrado eu iniciei em 2015, eu me formei na faculdade em 2014, fiz um mestrado de 2015 a 2017 e comecei o doutorado em 2017. E aí estava bem assim na época de lifetime, né, da missão Van Allen Probes da NASA. E aí a gente viu uma oportunidade de trabalhar com os dados dessa missão, né, para estudar as ondas, e acabou que o projeto de doutorado meu foi focado, então, nos cinturões, que aí a gente consegue conciliar o estudo das ondas com a importância delas para a dinâmica de partículas carregadas, né, que são aprisionadas pelo campo magnético, justamente aquelas que poderiam trazer prejuízo para a gente, para a nossa vida. Por exemplo, elas, o que acontece? Elas têm energia muito altas, né, pode danificar satélites, né, e essa radiação, a gente estaria exposto a essa radiação se não tivesse o campo magnético, que é o que aprisiona as partículas, né? Aí tem toda a física que explica esse aprisionamento, né? O fato delas serem carregadas, partículas que não são carregadas não sentem o campo magnético, mas as que são carregadas, aí elas sofrem mudança no movimento, acabam sendo aprisionadas por forças eletromagnéticas, né? E aí acabou que o projeto foi, então, nessa direção dos cinturões, e foi muito interessante trabalhar sobre os cinturões de radiação, uma área hoje em dia eu considero uma área bem desenvolvida, bem consolidada na geofísica. Os cinturões, como a Cláudia muito bem tem falado no canal dela, os cinturões foram descobertos junto com
com o advento da... Sim, o primeiro satélite americano já descobre o cinturão. Da espacial, né? Então, é uma área bem consolidada, né? Mas tem sempre novidades. É uma área que está sempre borbulhando, assim, para quem é físico, ou para quem gosta de temas da física, trabalha com muita física. E aí que entra, por exemplo, usar aqueles métodos lá que a Cláudia comentou, né? De Crank-Nicolson. O que é isso, né? O que é isso? Então, são os métodos que a gente usa para resolver equações que regem a dinâmica das partículas. E aí isso tudo eu desenvolvi no doutorado. E no caso do cinturão de radiação, o laboratório é ao ar livre, né? Porque é uma física do plasma que está acontecendo lá dentro, um monte de coisa diferente acontecendo, e a gente precisa entender tudo isso, e a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, aí é por isso que precisa fazer modelos e afins. Isso fez você ir parar na Universidade de West Virginia, é isso mesmo? West Virginia, isso mesmo. Conta pra gente como que foi tudo isso. Olha, foi como é que fala, uma experiência bacana. Eu me preparei bastante para esse momento no doutorado. A gente sabia que tinha possibilidade de tentar um período sanduíche, né? E aí eu sou uma pessoa assim muito que eu tento sempre como é que fala, realizar os sonhos que eu tive, enfim, estou sempre tentando realizar os sonhos. Eu vou dar um exemplo, assim, prático, né? Eu falei que eu gosto de futebol, eu realizei meu sonho de tentar ser jogadora de futebol. Eu fui lá em Santos, fiz um teste lá, não passei, mas realizei meu sonho de ir lá e fazer. Então, o negócio de ir para os Estados Unidos era um sonho que eu tinha. Eu falei, olha, eu tenho sonho, tenho vontade de estudar numa universidade americana. Eu falei, é minha chance de tentar. Então, eu me preparei, estudei inglês pra caramba, fiz 4 anos aí de física aí, mais o período... depois eu consegui lá na universidade fazer um cursinho na universidade não, na cidade, né, na biblioteca da cidade, consegui conciliar também com um curso de inglês lá. Conheci bastante gente do mundo inteiro também nesse curso e foi muito bacana. Então é isso, para quem tem vontade de ir para fora, estuda inglês, né? Principalmente que é a língua que te abre portas para o mundo inteiro. E aí foi um período muito bacana. O período é aquela coisa, né? A gente às vezes tem, como é que fala? Um objetivo, né? Para alcançar, mas às vezes a caminhada também é muito importante e muito empolgante. Eu falo que a caminhada minha até chegar nos Estados Unidos foi muito bacana, porque no quesito do inglês, né? Eu adoro inglês, eu adorei estudar inglês, adorei, era um passatempo para mim. Eu fazia leituras em inglês, assim, na realidade do mestrado, do doutorado, a gente acaba tendo que praticar muito inglês, para conversar com as pessoas, para viajar, para participar de congresso, mas para a sua leitura diária também de artigos. Então, artigos científicos, muitos deles em inglês, escrita que a gente fazia em inglês. Então, eu fiz o curso, né, de inglês e esse período, essa preparação, até chegar no momento de ir, foi muito importante. E quando eu cheguei lá, eu já estava com um nível de inglês até bom, sabe? Eu consegui me comunicar com o pessoal e entender o pessoal da cidade. A cidade que eu fiquei lá, Morgantown, é uma cidade bacana, uma cidade muito bonitinha, organizada, tranquila. E aí eu fui trabalhar num departamento de física e astronomia, né, com a professora a doutora Wei Xiaotu, uma pessoa muito assim, empolgada com a pesquisa. Ela é chinesa, né? E aí trabalhei com os alunos dela, tinha alunos de doutorado, também do mundo inteiro. O Mohamed, por exemplo, era do Irã, tinha o Onde, que era
Não vou lembrar o país. Não vou lembrar. Mas são pessoas de fora. E tinha também alguns chineses. Na universidade tinha muitos americanos. Eu morei com uma. Lá eu morei com uma senhora que é professora de inglês. E ela é inglesa. E morei com ela, com a filha dela. Era a Trace, a mãe, a filha era Emily. E aí tinha os cachorrinhos e os gatinhos lá. A A casa família inteira. era muito gostosinha, aquelas casinhas bem arrumadinhas, né? Ficava perto da faculdade. Foi um período muito bom, mas um período assim, que eu tive todas as condições, né? Graças ao INPE, né? Graças a toda a estrutura que eu obtive do INPE, do PRINT, do Programa de Internacionalização. Eu tive as condições, né, de me manter lá e dar, como é que fala, prosseguimento ao doutorado, que foi um período muito puxado. Tem que ser realista, é um período que você trabalha muito, né? Lá eu ainda trabalhei mais ainda, porque fui trabalhar com um modelo de difusão de partículas, um modelo que aqui no Brasil a gente não tinha para trabalhar, então esse foi o produto da parceria, né? Trabalhar com um modelo de difusão, e foi tudo muito bom. Eu gostei muito da experiência, trabalho em equipe, foi um período muito bom. Muito bom O mesmo. INPE tem um nome bom lá fora, não é? Você percebeu que, com relação a essa área de pesquisa, pelo menos na geofísica, não tem muita diferença. Assim, a gente não é ruim, um país ruim com relação a outro país. A gente tem uma infraestrutura talvez diferente, uma quantidade de pessoas menor trabalhando por tema, mas não existe uma diferença. Qual a diferença mais marcante na abordagem que você vê de diferença dos dois? Eu acho que o que você acha? Não sei. Eu acho, assim, é uma pergunta até difícil, né? Porque já para mim, na realidade, já faz um tempo que eu fui para lá em 2019. Aí o que acontece de 2019 para cá? A gente no meio desse caminho teve uma pandemia. Uma pandemia, então a vida mudou muito, né? Eu sei que, até falando sobre a pandemia, eu fiquei lá pouco antes da pandemia estourar, e aí eu vim embora. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui, presa aqui, eu vou embora. Você Mas teria deu ficado tempo. presa mesmo, né? Você teria ficado literalmente presa lá. Em março de 2020, quando estourou a pandemia, eu estava voltando, um dia antes de fechar tudo aqui no Brasil. E aí deu tempo de trabalhar, de aprender o código que eu tinha que aprender. Mas a questão de diferenças, né, no trabalho, assim, uma coisa que eu posso comentar é que eu acho assim, a gente tem que realmente entender que, principalmente nos Estados Unidos, né, eu não conheço a realidade muito da Europa, mas nos Estados Unidos a vanguarda da área espacial está toda lá. Talvez a Rússia tenha algo parecido com isso. Então, eu, por exemplo, enquanto estive lá, tive a oportunidade de fazer uma visita no MIT, com um colega, porque o colega era colega meu aqui do Brasil, né? Foi para lá para fazer um pós-doc e ele me chamou, Grazi, vem cá, vamos conhecer vou te mostrar o MIT e tal, a área de ciências atmosféricas, né? E aí eu chego lá, aí tinha um senhorzinho me explicando sobre o centro e tal. Então, para resumir, o que eu penso? Um dos pontos de diferença é que lá eles estão na vanguarda, e aí eles têm todo o aparato desde os anos 60, algo assim, de tudo que foi desenvolvido. Eles estão na vanguarda mesmo, eles têm mais experiência com a área espacial, vamos falar assim, e mais registro histórico, né? Aqui a gente tá no caminho, né, a gente tem um INPE, a gente tem as instituições, mas lá é mais disseminado, o conhecimento sobre o espaço é mais disseminado também dentro das universidades. Aqui no Brasil, o conhecimento de espaço, de área espacial, agora que tem algumas universidades que têm os cursos da área espacial, então lá é uma coisa mais disseminada. E no trabalho em si, acho que
eu não vou negar que lá eu acho que as pessoas trabalham mais também. Trabalham no sentido assim, elas têm que publicar mais artigos, né? Elas têm A dinâmica de emprego é diferente, né? A É Alessandra diferente. comentou aqui que lá você trabalha por projeto e aí se você não tiver o projeto, você não tem dinheiro. Não é igual aqui que você pode ter uma bolsa e não necessariamente você precisa estar produzindo e tipo, não, você tem que publicar, você tem que fazer, mas é um pouco diferente, né? A pressão lá, eu acho que para se A manter pressão é é maior. Essa é a percepção assim que eu tive, tá? Então, cada um vai e tem uma percepção, mas eu acho que essa coisa do registro histórico, de você conhecer da história da área espacial, de você ir nos lugares. Eu fiquei com muita vontade de ir na Universidade de Iowa para saber do Van Allen, né, do pesquisador, né, eles hoje em dia têm vários CubeSats, então na universidade, então isso é muito bacana. A pesquisa espacial ela é muito disseminada e desenvolvida também em universidades. Aqui no Brasil a gente está caminhando para isso e torço para que aumente cada vez mais. São áreas muito estratégicas. Você teve no clima espacial também ajudando no briefing durante o tempo que você teve aqui, né? Porque você, depois que você terminou o seu doutorado, você teve bolsa aqui, né, também. Aí você foi bolsista do clima espacial, foi isso? Sim. Sim, foi o período que eu considero assim de pós-doc, né? A bolsa não era bem de pós-doc, mas a gente desenvolveu pesquisa, fui para essa área de GIC, trabalhei um pouco mais não com a corrente induzida em si, e essa que é gerada pelas tempestades, né? Mas a gente trabalhou com dados magnéticos do Embrase para tratar de DBDT, que é a taxa de variação do campo, né? E isso aqui gera GIC. A gente fez um estudo nesse período aí, foi um período rápido de 2 anos, né? Até eu iniciar o trabalho que eu estou atualmente, né? Hoje em dia eu não estou mais no INPE. Aí a gente estudou nesse projeto, coordenado de novo pela doutora Lívia, né? A gente tem uma história aí de anos juntos, trabalhando. E aí foi sobre estudos de DBDT, o quanto que a nossa região é impactada por DBDT, o quanto que essas taxas se comparam com as de altas latitudes. Aí tem até um artigo que a gente acabou de publicar que trata desses resultados aí, né? Então eu migrei de novo voltei para um estudo mais em solo, né? E eu vou deixar o link de tudo isso que a Grazi está falando aqui nas descrições, inclusive para o artigo, para vocês poderem acessar lá também o lápis das publicações, do trabalho que a Grazi veio desenvolvendo ao longo do tempo. E aí vocês vão poder seguir, ver, né, conhecer um pouquinho mais de como é uma carreira, porque, olha, vocês estão vendo várias carreiras. A Grazi é mais uma carreira que passou aqui pelo Geofísica Espacial, passou aqui pelo INPE, teve seu impulsionamento para poder crescer profissionalmente, buscar os sonhos dela, porque, gente, quando a gente está desenvolvendo uma carreira profissional, Grazi, me corrija se eu estiver. Quando entra um aluno, Grazi, vou confessar para você, eu sou sua veterana, então, quando entra um aluno novo que nem você, a gente fica assim, nossa, como vai ser, né? Porque, tipo assim, a gente já passou por algumas coisas, a gente passou por algumas etapas. Será que ela vai vir para minha área? Será que ela vai vir para aquela outra área? Será que ela vai gostar disso? Será que ela vai gostar daquilo? E, cara, eu fico assim, fico encantada de ver como que você se desempenhou muito bem durante esse tempo, como você absorveu isso tudo e como você foi assim, teve garra de tipo ir lá, vou fazer o doutorado de sanduíche, eu vou, e passou por tudo isso, você super, nossa, super inteligente, e assim, eu assim, admiro muito você, viu? E aí, valeu. e aí, depois do seu trabalho no clima espacial, e agora, gente, a Grazi vai contar pra gente, porque a Grazi deixou o INPE. Ela nos deixou por um tempo, eu tenho esperança ainda que ela volte, tá? Mas a Grazi nos deixou para ir para Petrobras. Olha isso, que tristeza no nosso coração. Grazi, volta.
Hashtag Grazi volta. Não sei se ela vai querer, porque ó, ela tá bem lá no Rio de Janeiro, bem feliz, né, Grazi? Conta pra gente. Cara, galera, Ganhou o Pará lá e na Petrobras. que eu tô sempre por São José dos Campos. Quando dá, eu vou no INPE, sim. Eu sou sócia lá da academia lá, então eu sempre vou lá. Na academia, não. Na academia a gente se inscreve pra não ir, tem hora, né? É. Mas no INPE eu tô sempre indo quando dá e espero continuar contribuindo com o pessoal do INPE. Quem sabe agora tentar. Eu estou num momento de alocação na empresa, então a gente está vendo aqui a área que eu vou pegar, né? Quem sabe eu consigo continuar com a geofísica e fazer parcerias aí. Mas vamos lá. Eu tô começando uma etapa nova na minha carreira, trabalhar numa boa empresa, e é isso. Com a carreira de ciência de dados, eu queria falar um pouquinho disso, né, da questão de ciência de dados no mundo de hoje. Eu acho que, bom, a gente faz os cursos, né, igual eu acabei fazendo, fiz a graduação e fiz o mestrado, o doutorado, mas a gente tem que ter emprego, a gente tem que trabalhar. Então, hoje, gente, para quem está fazendo aí faculdade, está tentando entender o que vai fazer. Eu acho assim que para quem gosta de exatas, gosta de dados, a ciência de dados é um caminho para você conseguir um trabalho. E então se especializem, pense nisso também. Hoje, mesmo na ciência, na área científica, a gente precisa bastante de gente com esse perfil de dados, de modelagem também, mas bastante sobre dados, porque, olha, existem técnicas na área de ciência de dados que, por exemplo, machine learning, deep learning, que estão dando respostas muito boas, né, para você conseguir otimizar processos, né, ao invés de ficar uma pessoa olhando cada tipo de onda. A Cláudia mesmo trabalhou com isso, né, Cláudia? Detecção de ondas MIMIC, com redes neurais. Então, são áreas que estão bombando aí e vieram para ficar. Então, acho assim, hoje é o que eu vou fazer de trabalho, né? E trabalhar com machine learning, técnicas de aprendizado de máquina, e elas têm aplicação para uma vastidão de coisa, inclusive na área científica. Então, como é que fala? Se especializar mesmo na área de computação também, né? Fazer cursos rápidos, e aí você consegue se colocar aí no mercado, que foi o meu caso. Porque a gente precisa, porque assim, gente, vocês pensam sempre, tipo, estudei física, fiz continha lá, um monte, fiz, Grazi também, deu matemática, fez conta, física também, leu bastante coisa, aprendeu e tal. Só que aí a gente vai e faz o curso, a gente aprende a entender todo o fenômeno, todo o conceito, e aí a gente precisa usar aquilo, a gente precisa evoluir com aquilo. Para evoluir, uma boa parte do estudo significa você analisar dados, tá? É uma das formas de trabalhar isso. Até mesmo quem trabalha com teoria, vamos dizer assim, às vezes vai precisar implementar computacionalmente aquilo. Então, você vai ter que lidar com dados de alguma forma, tá? Você vai ter que lidar com dados, ou você vai trabalhar com dados do passado para conseguir entender e criar padrões, identificar padrões, ou você vai trabalhar com assimilação de dados para fazer previsões para o futuro. Ou você vai precisar desenvolver modelos, ou tudo isso junto, ou você vai precisar desenvolver algum método matemático que você vai precisar aplicar para fazer um trabalho para você. Ou seja, não está desconectado, né? Só que essa é uma habilidade que tem sido muito importante e tem absorvido muito aluno da geofísica mesmo, você falou a verdade. Tipo, não só da geofísica, mas das áreas nossas de estudo, porque a gente aprende a trabalhar com dados, né? A gente aprende a trabalhar com isso. A gente faz uma ciência de dados forçada durante o tempo do nosso estudo.
É uma coisa bacana. Você está ao mesmo tempo desenvolvendo ciência, fazendo algo que você gosta e ao mesmo tempo desenvolvendo, como é que fala? Habilidades que a gente chama de hard skill, né? Tem habilidade soft skill, que é mais do comportamento, né? E hard skill, que é de computação. Então, hoje, no mundo de hoje, a gente tem que estar antenado aí, que saber computação, do nível mais baixo até o nível mais alto, você vai ter respostas, né? Você pode continuar como pesquisador, talvez, né, numa universidade, mas você pode também atuar em empresas, né? E é um caminho aí de trabalho. Né? E o que você acha, por exemplo, que você poderia dizer para um jovem que tem interesse de vir para essa área? Você já deu bastante dica a respeito de dedicação e tal, mas imagina que você está conhecendo um jovem que gostaria de trilhar o caminho da geofísica. Você, com a experiência que você teve durante esses anos todos, né, com erros e acertos, muito mais acertos, pelo que eu estou vendo na sua história, mas tem coisas que você fala, olha, acho que eu poderia ter, por exemplo, sei lá, ter feito inglês mais cedo, eu teria menos medo nisso, ou teria mais. O que você poderia dizer para um jovem que tem sonho de vir trabalhar com uma área, nessa área espacial, né? Geofísica espacial, no caso mais específico. Com a geofísica espacial, a minha resposta é nu e cru, vem pro INPE. É o melhor mesmo. Achar, você que já está terminando aí a faculdade, somente em áreas de exatas, né? Por que a gente fala de área de exatas, né? Tem gente que tem formação em áreas assim distintas e tem vontade de vir para a geofísica, mas assim vai ter que ter uma base boa de matemática, de física. Física é uma coisa que a gente é muito cobrado mesmo. Então, dentro da geofísica não tem como, tem que ter um conhecimento bom de física. E o conhecimento, a parte da área em si, você vai aprendendo. Você vai, por exemplo, dentro da geofísica a gente tem vários domínios, né? Eu fui para o campo do geomagnetismo, que é a área do estudo do campo magnético da Terra. Mas tem gente que estuda bolhas na ionosfera, tem gente que estuda o Sol, né? Hoje, por exemplo, agora falando da área científica em si, eu acho que um domínio que eu indicaria para as pessoas estudarem seria o Sol, porque tem sempre coisa diferente acontecendo, são grupos enormes. Então, para dar um contexto, né? Ano passado eu participei de um curso da NASA e aí tinha pessoas do mundo inteiro, eles selecionaram pessoas do mundo inteiro para participar. E pouquíssimos na área, porque tem essa questão também de áreas, né? Tem áreas que tem, que tem grupos maiores. Eu vejo hoje a física solar dominando assim dentro da área de clima espacial, porque é onde está o problema, né? O problema está no Sol, né? É no Sol que você tem as ejeções, né? E o Sol é fascinante. Você fica vendo as imagens das manchas. Mas tem outras coisas também, gente. Tem todo o caminho do Sol até a Terra, tem física para ser estudada em todos esses domínios, né? De planetas também, né? Então, para quem quer cursar geofísica espacial, venha para o INPE. Agora, porque a geofísica também, o geomagnetismo em si tem outro, tem na USP também, tem em outros lugares. Mas se você quer ter um domínio de clima espacial, aí eu diria que o INPE é o lugar. Eu acho que é mais abrangente, né? Você vai ter contato com mais pessoas de assuntos relacionados a isso, né? Porque ali dentro do departamento a gente tem Sol, tem meio interplanetário, tem os cinturões, tem o geomagnetismo, tem a ionosfera, tem o acoplamento, tem a planetária, tem tudo muito junto ali, muito próximo, né? E isso ajuda a gente a ter uma visão mais global desses fenômenos. Eu acho que as nossas reuniões, quando a gente tinha as nossas reuniões conjuntas, você não estava estudando naquela área, mas você passava a ter conhecimento, ter noção, conhecer as pessoas daquela área. Quando você ia fazer um trabalho, isso agrega muito valor até para sua interpretação. Eu acho que
Para mim, pelo menos, eu gostei bastante. E a equipe era muito boa, né? A equipe é muito boa, né? Do pessoal da Geofísica é muito boa, né? Sim, Fora as oportunidades que a gente tem, que nem você teve de ir para West Virginia, essas relações que o Brasil e esse setor tem com o mundo, né? Com outros institutos de pesquisa, abre portas para a gente. O curso é um curso muito bem avaliado, então a gente tem privilégios nesse sentido, né? Que a gente acaba por ter uma nota boa na CAPES, a gente tem mais bolsa, então você consegue ter mais alunos com bolsa, você consegue pagar para um aluno participar de um congresso. E aí exato. pessoas, por exemplo, como a Grazi, que vão lá e fazem um excelente trabalho, melhoram a relação do Brasil com esse grupo, que passa a entender e achar, nossa, o Brasil é um grupo de valor, pode mandar para cá, então eles ficam querendo mesmo que o aluno daqui vá. E aí, assim, a gente vai interagindo, e eles vêm também para cá. Essa relação internacional foi relevante para você? Tipo assim, eu acho que tipo, você deve ter feito amigos fora do país, que você Com conserva certeza. até hoje, não é? Tem Que contato muda tudo, né? Nesse evento da NASA mesmo, ano passado, eu encontrei com uma grande amiga que eu fiz durante o período da West Virginia, né, no estágio lá, e foi muito legal, foi emocionante, assim, reencontrar ela. Pessoas, assim, que a gente acha que não vai ver nunca mais, né, mas a vida vem. Assim, você estando nessas áreas, você vai encontrar muitas pessoas, porque você vai acabar participando dos mesmos congressos, você pode até combinar, ó, vamos nesse, eu vou estar também. Uhum. A pessoa pode vir para o Brasil, você pode encontrar ela em outro lugar. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui é que, por mais que essa área, né, espacial, ela está bem disseminada fora do país, mas a gente, como é que fala? Incentiva, né, garotas, garotos aí que queiram vir para essa área para disseminar cada vez mais esse conhecimento no Brasil também, sabe? E quem sabe dali, aí você pensa, nossa, mas aí eu vou receber uma bolsa e depois, o que eu vou fazer? Pode ser que tenha pessoas com capacidade e interesse e vontade de talvez desenvolver startups, entendeu? Na área espacial, vir com ideias, inovação, coisa nova e consegue se manter na área, né? Mas também existem grandes oportunidades para quem quer sair do país através da área espacial, com certeza, porque lá fora está mais disseminado, mas a gente torce para que cresça também dentro do Brasil, e está crescendo, né? Está Você sabe crescendo. que esse ano teve uma iniciativa muito legal da pós-graduação do INPE. Ela fez um acordo com o PIT, né, que é o Parque Tecnológico aqui, que a gente tem da inovação. E Uhum. aí o pessoal visitou lá o PIT, e o PIT vai dar suporte para desenvolvimento de startups para Tá, tá. os cursos de pós-graduação. Vai dar instrução, vai ajudar com essa nova visão de sair de uma carreira acadêmica para fazer uma transição para o mercado nessa modalidade de Eu super. desenvolver. Porque quando a gente a gente estudou num método mais acadêmico, e algumas pessoas conseguiram fazer essa transição para um outro modelo, né? Como, por exemplo, no seu caso, ciência de dados, e conseguiu encontrar um mercado que absorvia essa capacidade de conhecimento, mas com ciência de dados, como alguns outros colegas fizeram. Né? Alguns foram para o mercado financeiro, outros foram, né? Cada às vezes vai, e alguns continuam, estão em salas de aula de universidades, de institutos federais, outros estão fora do país. A gente tem isso, né, uma migração, mas às vezes a gente acha que está limitado a essas opções que a gente já vê hoje, e a ideia do pitch é mostrar que não, que a gente pode, tipo, desenvolver coisas também, né? Então, eu tô, assim, super empolgada com essa iniciativa. Eu acho que ela vai fazer uma coisa que, tipo, já é meu sonho há um tempo, que é mostrar para a pessoa que está ali se formando que ela pode sair do INPE, sim, com segurança para fazer o próprio negócio, para desenvolver o próprio produto, que é uma coisa que é muito comum na Europa, Uhum. tá? Na Europa, os jovens são muito estimulados nesse sentido. Então, eles saem com o ímpeto de ter o seu próprio negócio, desenvolver o seu próprio negócio. E aqui a gente tem um pouquinho mais de medo, porque a gente vê, né, a situação, mas eu acredito que a gente aprendendo a fazer isso é natural, porque a inteligência meio que já tem, né?
Com certeza. Acredito que tem. Então, eu acho que é aprender a fazer isso, transformar conhecimento num produto, né? Exato. E com o crescimento da exploração espacial, isso vai aumentar, né? Tem, por exemplo, para a gente da área de geofísica espacial, que envolve clima espacial, empresas investindo em técnicas ou formas de entender o clima espacial, de usar tecnologias, como você falou, de machine learning, deep learning, para fazer previsões climáticas, porque isso daí entra no modelo do satélite e na previsão de posição do satélite, isso começa a afetar outros setores, outras coisas, né? Então, tudo isso começa a juntar, né? As peças do quebra-cabeça vão se formando. Então, a geofísica espacial é uma área que tem também, que caminha junto para o futuro. E eu acredito que a gente está aí tentando levar esse legado aí para as próximas gerações, né? Da melhor forma que a gente conseguir, né? Com certeza. E, Grazi, eu queria fazer umas perguntas rápidas para você, assim, tá? Agora que você está nessa sua fase nova aí, qual é o seu sonho? Que sonho você tem? Caraca, que pergunta difícil, me pegou. Meu sonho é continuar trabalhando forte. Eu tenho que confidenciar uma coisa. Eu, quando fui para fora do país, eu fiquei com muita vontade de continuar. Eu gostei muito dos Estados Unidos. Falei, nossa, pode ser um lugar para eu vir e tal. Só que aí um dia eu estava em casa refletindo, né? Teve a questão da pandemia, que eu falei que foi uma coisa pesada. A gente começou a olhar para não só para si, mas também ao redor. Nossa, tipo assim, eu mudei o foco. Eu falei, não quer saber? Eu quero ficar perto da minha família, eu quero ajudar meu país, eu quero estar aqui. Então hoje eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão de que eu escolhi ficar aqui. A gente tem proposta às vezes de sair, mas eu escolhi ficar aqui para viver uma vida de trabalho, mas também estar perto da minha família, igual eu falei. As pessoas que sempre me apoiaram são muito importantes para mim, minha família. E meu sonho é esse. Meu sonho, eu acho que eu realizei muitos sonhos. Então hoje é uma pergunta até que pega a gente, mas meu sonho é conduzir minha vida tanto na ciência, mas também como é que fala? Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem, então acho que eu estou realizando um sonho, sabe? Que é conseguir ficar no meu país tendo um bom trabalho, e é um sonho que eu estou realizando. Eu não vou deixar as coisas para frente, mais no A caminho. porta Assim, aberta para acontecer novas coisas. Pode acontecer, né? Mas eu acho que é isso. Acho que isso é um legado, assim, uma mensagem, né? Busque, persista até você conseguir realizar seus sonhos, e é isso. Não exijo muito da vida, não. Sou muito satisfeita com tudo. E é isso. Continuar trabalhando forte. Doutora Grazi ou jogadora de futebol Grazi? Só pode escolher um. Cara, nenhum. Eu coloquei assim, aqui é Graziella. Se vocês me Tudo encontrar bem, você na pode rua, escolher. é Grazi, entendeu? Sou do povo, sou de boa. Doutora Grazi, nem. E jogadora de futebol, não deu, né? Não foi pra frente. Mas a Hoje em embaixadinha você dia consegue é só fazer, né? papelada. Quem quiser jogar bola com a gente joga aqui no bairro mesmo. E aí é só falar. Toda quarta tá a galera reunida jogando futebol no bairro aí. E me diz uma coisa, você tem algum livro, filme ou série que você... Bom, você já disse um que você te inspirou, mas tem algum outro que você recomendaria para as pessoas estarem lendo, assistindo? Vamos lá.
Vou indicar alguns, tá? Eu tô numa fase muito leitora, eu tô adorando essa fase Olha. minha. Mas vamos lá. Eu acho que outro filme que me marcou também para moldar como é que fala? Esses gostos, né, que eu tenho, essa vontade de trabalhar com ciências, né? Eu acho que 2012 é um filme que eu indico. É um filme que todo mundo já viu. Mas tenta Sim. olhar com uma visão diferente agora. Vocês que já assistiram 2012, tem umas partes no filme que falam, por exemplo, da questão do campo magnético da Terra, que alterando os polos e acontecer a catástrofe. Olha, nem tudo que está nos filmes, gente, é coisa real. Né? Não tem nada escrito de que quando mudar os polos, ter uma inversão dos polos magnéticos, vai ter um desastre na Terra. Mas esse filme, querendo ou não, com esse tipo de divulgação, me trouxe até aqui, por exemplo. Eu assisti o filme e falei, caraca, é geomagnetismo, eu gosto dessa área, né? Agora, de leitura, vamos lá. Olha, automaticamente, se vocês vierem para a área de geofísica e tal, vocês vão ler muita coisa da área. Então, a minha dica de leitura hoje vai ser de história, sério. Eu tô adorando ler livros de história. Eu até comprei um agora. Comprei 3 livros. Comprei 2 livros sobre história do Brasil, que eu adoro, sou fascinada. Estou ficando no Rio de Janeiro um tempo, então é muito legal de você ver que muita coisa do nosso país, os registros estão lá, entendeu? Sim. O local que quando a família real chegou, moraram na Quinta da Boa Vista. Hoje em dia, eu trabalho em frente à Quinta da Boa Vista, entendeu? Do lado do Maracanã, é um negócio muito da hora. Então, tem Lá, os dois sonhos juntos. eu fico ali admirando ali. Então, 1808, o autor é o Laurentino Gomes. Então, tem 1808. Eu vou indicar 1808 e automaticamente as pessoas vão querer ler 1822 e 1889. 1808, ano da chegada da família real no Brasil. O livro é muito bom. 1822 é a saída da família real e aí a independência também do Brasil. 1889, República do Brasil. Eu tô doida para ler esses livros. Eu tô terminando o 1808, a chegada da família real no Brasil. Tem várias histórias assim engraçadas. Eu vou contar uma delas, mas eu só vou falar mais uma dica de leitura. Para quem não sabe, meu noivo é peruano, é o Saul. Ele também a geofísica também trouxe o amor para ela. Super importante. E aí, nessas de tentar aprender espanhol, não sei o quê, eu assisti uma série também, que eu indico também, do Bolívar, para quem quer saber sobre independências dos países hispano-falantes, né, aqui na América do Sul. Então, eu também comprei um livro, tá até aqui, ó, com a fotinha do Bolívar. Tô doida para começar a ler esse livro. Tô doida para ler, falar a história do libertador da América. Então, são minhas dicas de leitura. Eu ia falar mais alguma coisa. Das histórias engraçadas da chegada da família real, né? Uma delas que eu posso contar é que quando veio a família real para o Brasil, aí, cara, eles viajaram acho que uns 3 meses de navio, foi uma tragédia. Saíram de um lugar frio, chegaram num lugar muito quente, né? As mulheres pegaram piolho, aí tiveram que cortar o cabelo. Chegaram quase careca no Rio de Janeiro, né? E o povo no Rio de Janeiro as mulheres achou aquilo diferente. Falou, cara, é a moda na Europa, eu vou cortar meu cabelo também. As mulheres começaram a cortar o cabelo. Então, esse tipo de história engraçada que você vai encontrar no livro, né? Emotivo, né? É muito legal. Eu tô adorando, tô passando horas lendo e essas são minhas dicas aí. Então, igual eu falei, de geofísica, vocês vão, quem entrar no curso vai ter o conhecimento, vai ter as leituras, artigos científicos, e eu tô dando umas dicas mais da história do Brasil que eu acho fantástico. E da América do Sul também. Sim, muito legal.
Ô, Grazi, e espero que nesses livros explique por que a gente é o único que não fala espanhol. Porque, pelo amor de Deus, toda vez Tem que toda né, a a gente questão do não... domínio português, né, Exato. no Nós temos uma Brasil, né, fronteira, assim, uma onde, fronteira do Brasil correto, pelo amor de Deus, né? mas eu espero, Impressionante. lendo Bolívar, entender por que ele não chegou no Brasil, né? Ou se veio no Brasil, por que essa história não é Então. contada. É. É fantástico. Eu adorei a série Bolívar e super indico. E agora Ó, eu tô mas lendo o livro. olha, eu adoro conversar aqui no meu canal. Então, um dia eu vou fazer um bate-papo, a gente convida mais pessoas que gostam. Agora que eu vi que você gosta também, o senhor também gosta de bater papo. Aí a gente junta uma roda de conversa aqui, onde a gente vai falar sobre coisas aleatórias. Vamos lá. Porque eu acho Adoro. tão divertido, a gente às vezes vai se distanciando porque cada um vai indo para o seu caminho, e a gente sempre gosta de bater papo. A gente pode fazer um bate-papo um dia online de coisas aleatórias, que eu Com acho que a gente certeza. tem sempre muito a acrescentar. E me diz uma coisa, se você que é amante do espaço, sempre ficava olhando para o espaço, lá no início da sua carreira, lá em Minas Gerais, comendo pão de queijo, Muito português. agora vendo todo o avanço da exploração espacial e uma possibilidade assim de ir para o espaço, você iria para o espaço? Até onde você iria? Até onde eu iria? Boa pergunta. Você faria um voo suborbital, daqueles de ficar no espaço por 3 dias? Você iria para a estação espacial? Você iria para a Lua? Você iria para Marte? Cara, eu tenho curiosidade de saber sobre Marte. Eu tenho muita curiosidade. Você é a primeira pessoa que falou isso. Eu iria para Marte. Para a Muito Lua eu lindo. tenho medo. Tem coisa no espaço que eu tenho medo. Eu tenho medo de buracos negros. Morro de medo. Imagina um buraco negro pegar a gente. Nossa. Esse seria o fim trágico para mim. Para toda a Mas, humanidade. mas em Marte eu tenho curiosidade. Os planetas eu tenho curiosidade, assim. Marte, de tanto filme que a gente vê, né? A gente Sim. acha até interessante, assim. Talvez explorar recursos lá em Marte, sei lá. Ia ser da hora. A Graziella é Trabalhar em algum exploradora, lugar. gente. É, É porque você sabe, prospectar. Grazi, que o pessoal não tem medo de Marte. Para todo mundo que eu perguntei, eles iam até a estação espacial, o máximo até agora que chegaram foi na Lua. Você é a primeira que vai para Marte. Muito bem! Vontade eu tenho, agora me inscrever para essas missões, pode esquecer. Vai que, né? Vai Eu falo que, que, né? assim, tem saltos que às vezes vão dar, que às vezes a pessoa fala assim, mas tá longe. Eu falei assim, olha, gente, nunca sei. Porque tem saltos que às vezes podem acontecer que a gente não esperava que ia ser em 10 anos e muda tudo a regra da vida, né? Então, pode ser. Vai que, né? Marte eu acho que tá bom. Agora Plutão, cara, eu mando as pessoas que são chatas, vai para Plutão. Tem muita gente em Plutão na sua vida? Oh. Não, hoje não, hoje em dia não, hoje em dia não. Tô só fazendo uma ressalva, uma brincadeira. Hoje tá tudo paz e amor, tudo tranquilo. Grazi, você quer deixar suas considerações finais aqui? Ó, eu gostaria de dizer para você que, assim, espero que seja a primeira vez que você esteja vindo aqui no meu canal. Eu quero que você volte depois. A gente pode escolher, por exemplo, um tema específico da sua pesquisa, e aí a gente destrinchar, colocar aqui imagens para as pessoas, para você poder explicar esses fenômenos, e aí as pessoas entenderem melhor sobre os fenômenos físicos, ou a matemática, o que você escolher, já está convidada para voltar aqui para o canal. Tá bom? Com certeza. E aí hoje eu quero te dizer, outra pergunta é, como mulher na carreira de ciência, que você dê um estímulo, que você também apresente desafios ou qualquer coisa assim, para abrir essa porta para as meninas, porque hoje a gente quer meninas na ciência, a gente quer que esse grupo aumente cada vez mais, e que você deixasse uma mensagem. Só para ilustrar, acho que o quanto que é importante a gente continuar disseminando esse conhecimento e trazer mais meninas para a área de ciências exatas, eu vou dar um exemplo. É comum a gente ouvir que, olha, nos cursos de engenharia, por exemplo, tem muito mais homem, cursos de física acaba tendo muito homem. Eu, por exemplo, sou de uma situação diferente. Eu fiz matemática, né? Porque a física eu acabei fazendo EAD, online.
Mas a matemática foi presencial e a minha turma tinha muito mais mulheres. Mas, enfim, era muito bom. Mas hoje, no trabalho na turma que eu entrei do trabalho, de 49 pessoas, só 4 mulheres na área de ciência de dados. Então, a gente tem que continuar estimulando, sim, o aprendizado de meninas, né, na área de ciências exatas, porque são oportunidades, né, e que, infelizmente, não chegam até elas por causa de talvez uma falta de incentivo. Eu, graças a Deus, né, tive muito incentivo na minha família de fazer qualquer coisa que eu quisesse. Se eu fosse jogadora de futebol, se eu fosse manicure, eu teria muito apoio da minha família, mas eles também me apoiaram muito para estudar. Nunca disseram assim que isso é coisa de homem. Tipo assim, a sociedade está mudando muito e eu sou fruto de uma família, de como é que fala? De situações que não... E eu próprio também não me deixei levar por qualquer não, entendeu? Que eu recebesse, né? Acho que tem que partir das meninas também. Levantar a cabeça, eu quero, eu vou, eu posso, vai dar certo, eu vou passar no vestibular, eu vou passar nessa prova de seleção de mestrado, eu vou começar meu doutorado, eu vou trabalhar em tal empresa. É assim. Sabe que tem um fenômeno que a gente, na semana passada, eu participei de um simpósio, né, Science Days, onde a gente conversou com mulheres que estão na carreira sobre esse processo de ESG, de inclusão das mulheres, né, e principalmente na área de STEM. E uma das coisas que a gente tem identificado é um fenômeno chamado de tesoura, né? Então, começa dentro da escola, homens e mulheres, a quantidade, proporção de homens e mulheres iguais nos primeiros anos, no fundamental. Depois vai mudando isso ao longo do tempo e chega, por exemplo, às vezes, no ensino médio, na universidade, às vezes até tem mais mulher, né? Em alguns cursos, né? Mas se você falar numa proporção, às vezes até tem mais mulher. E aí, quando chega no mercado de trabalho, dá um salto para o homem e cai a mulher. E aí, então, essa transferência da parte escolar, mesmo ela se formando e tendo mais mulheres, a absorção do mercado de trabalho ainda está comprometida. Então, talvez seja isso que você tenha percebido na hora que você entrou lá e tem um número muito menor de mulher, mesmo você sabendo que dentro do seu curso universitário, né, quando você fez, tinha mais mulheres. Cadê essas mulheres? Onde elas estão? Então, às vezes, o mercado de trabalho ele tem mais dificuldade de absorver a mulher. E é isso que a gente espera que mude, até para estimular a carreira dessas meninas que vêm, né, por opção, seguir dentro dessa área, que vai ter um espaço aberto para elas, né? Sim. A gente incentiva aí. Força, meninas! É isso aí. Os rapazes também. Vamos lá. Incentivem as meninas, ajudem a promover um ambiente de inclusão. Não é uma competição, não é homem contra mulher, é homens e mulheres. Eu costumo falar no meu canal, por isso que eu falo seres humanos, né? E seres biônicos, porque eu também acredito que a gente vai, aos poucos, se transformando em seres biônicos. Porque não precisa ter gênero, raça, nada disso. A gente pode só seres humanos, né? Seres humanos, certo? Uhum. E, Grazi, onde que a gente se encontra, minha filha? Você tem rede social? Você tem um e-mail? Como que as pessoas podem fazer contato com você? Se a gente encontrar uma menina aqui que se inspirou bastante na sua carreira e fala, pô, eu queria bater um papo com a Grazi, queria que ela me orientasse, me desse umas dicas, aonde que essa pessoa te encontra? Nossa Senhora. Meu Instagram, eu acho. Meu Instagram, mais fácil. Grazi B. Dias. A gente deixa aqui na descrição. Aham. Aí pode falar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tô bem atarefada, mas no final do dia a gente sempre olha uns memes, né? Aí... lendo aqueles livros legal ali e tal. Só uma dica, lê o livro e manda mensagem para ela comentando o livro, gente. Aprendizado duplo. Aceito dicas também. Aí, ó, tá vendo? Muito legal, Grazi. Olha,
Muito obrigada. Se você quiser fazer uma consideração final aí para as pessoas, eu gostaria de lembrar para todos vocês que estão aqui, não esquecer de deixar o like. E se você gostou do conteúdo, não esquece, você se inscreve no canal para estar recebendo mais informação a respeito de tudo que o canal tem a passar para vocês. E também, se vocês tiverem alguma dúvida dessa conversa toda, quiser alguma informação extra, deixa aqui também nos comentários, que a gente busca sempre responder. Se for alguma coisa que eu não saiba, eu passo para a Grazi responde, a gente vem aqui e faz esse contato com vocês, como tem sido com os outros canais, com os outros vídeos do canal, tá bom? Grazi, é com você. Olha, eu só incentivo mesmo o pessoal a buscar conhecimento, autoconhecimento é muito importante, né? E a gente falou muito de ciência, mas é porque realmente são coisas que motivam a gente, né? Se você acha que tem algo que te faz levantar cedo e correr atrás, eu adorava, por exemplo, quando a gente está aqui no INPE, não só eu, todo mundo, a gente ia trabalhar, chegava, sei lá, umas 9 e ficava até muito mais do que o horário, só pesquisando, pesquisando. Não é que a gente é maluco, é que a gente gosta do que faz. E se você tem isso em qualquer área de conhecimento, vai fundo. E é isso. Muito obrigada, Grazi. Então, pessoal, a gente vai parando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Tchau, galera.